todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus hoje à noite no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Para mim é uma alegria estar aqui todo domingo repartindo a palavra de Deus com você. Mas confesso também que é um peso, dá um medo. De vez em quando eu tenho medo de vir para a Ibabe, assim, para abrir a Bíblia e falar. Hoje foi um dia especial, de temor de Deus, porque falar sobre dinheiro, dar palpite na sua vida financeira, explicar o que a Bíblia diz, eu falo assim para Deus: Deus, será que estou falando certo? Então é bom você orar por mim. E é bom você prestar atenção no que eu falo. É bom você ter Bíblia. É bom você comparar na Bíblia e ler direitinho se o que eu estou falando está mesmo na Bíblia. É bom você prestar atenção, porque essas questões são muito sérias para nós. Dizem respeito a coisas muito profundas da nossa vida. Falar sobre dinheiro e esse tempo em que estamos falando sobre prosperidade como generosidade, generosidade como prosperidade, os meus estudos, a minha reflexão, o meu mergulho na palavra de Deus sobre essas coisas mexem com a nossa autoestima, a nossa autoimagem, mexem com o nosso senso de valor, mexem com a nossa dignidade, com o nosso dia a dia, com o pão que está sobre a nossa mesa, com a realidade do nosso trabalho, com o suor do nosso rosto, mexe com as nossas necessidades, com os nossos sonhos, nossos desejos, mexe com as nossas realidades familiares, com os conflitos, as dificuldades que as pessoas ao nosso redor passam no dia a dia, com a realidade tão conflituosa social que nós vivemos, um mundo de tanta carência, de tanta pobreza, um Brasil tão pobre, numa cidade de São Paulo tão rica, mas também com abismos e gaps sociais tão grandes. Então, olha, vou dizer para você que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe, sopre seu Espírito Santo aqui sobre nós, nos dê a iluminação do nosso entendimento, revele a sua palavra para nós, e mostre caminhos de vida para nós, para as nossas famílias, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, e para que nós sejamos bênção a serviço de Deus na nossa cidade e no mundo, onde quer que a gente esteja. Porque estamos olhando para dimensões muito profundas do universo espiritual que afetam, evidentemente, radicalmente o nosso dia a dia, a nossa vida. Hoje, especialmente, eu trago o meu coração muito aquecido com algumas descobertas e alguns segredos da palavra de Deus que eu acredito que orientam a minha própria vida. Eu tento viver dessa maneira que eu estou entendendo o Evangelho. Então, trago o coração muito aquecido, com muita alegria para repartir esses segredos da palavra de Deus com você. Que o Senhor nos abençoe, amém? Amém, amém. Estou muito feliz de estar aqui hoje à noite com você, saber quem está em casa nos acompanhando, que Deus visite você também, onde você estiver. E eu leio Lucas 12. Começo no versículo 13, que conta que do meio da multidão, alguém disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu-lhe Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? E então Jesus disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso, fiquem atentos contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico, um homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros celeiros ainda maiores. E guardarei
toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem em grande quantidade muitos bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, louco, esta mesma noite sua vida lhe será exigida. Louco, nesta noite lhe pedirão a sua alma. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece, disse Jesus, com quem guarda somente para si as suas riquezas, mas não é rico para com Deus. Assim acontece com quem guarda somente para si as suas riquezas, mas não é rico para com Deus. Essa expressão, rico para com Deus, pode dar a impressão de termos um crédito com Deus. Mas também pode sugerir participarmos da abundância de Deus. E acredito que é isso que Jesus está ensinando para nós. A abundância de Deus. Jesus está dizendo que aqui este homem rico da parábola, embora fosse muito rico, tivesse muitos bens, não era rico para com Deus, não participava da abundância de Deus. Porque se você prestar atenção, a Bíblia toda tem algumas chaves de leitura, e principalmente os conceitos que trabalham juntos como opostos: morte e vida, luz e trevas, bênção e maldição, salvação e perdição, céu e inferno. E um dos opostos que podem nos ajudar quando estamos falando sobre prosperidade e generosidade como a verdadeira prosperidade, é esse binômio escassez e abundância. Você pode ler a Bíblia Sagrada e encontrar nas páginas da Bíblia uma linha narrativa que percorre esse trânsito possível entre a escassez e a abundância. Escassez e abundância. Já no Gênesis, no Jardim do Éden, no paraíso, ali há uma referência a um paradigma de abundância, de fartura. Onde ali no Jardim do Éden, no paraíso, nós temos a fartura de tudo, para todos. Mas depois o homem é jogado para fora do jardim, para uma terra amaldiçoada, uma terra árida, onde não há um jardim, há espinhos e cardos, há ervas daninhas, é uma terra seca, abundância e escassez. Depois Deus promete ao seu povo a terra de Canaã. A terra prometida é um outro paradigma de abundância. É uma terra de fartura. É uma terra onde há o shalom, que nós traduzimos com paz, ou como paz, mas o shalom de Deus é esta condição onde há a fartura de tudo para todos. Então a terra prometida, a terra de Canaã, é esse lugar de abundância. Mas em oposição à terra de Canaã, há escravidão no Egito, há escassez. Para chegar na terra de Canaã, há a peregrinação de 40 anos pelo deserto, escassez. A terra de Canaã é abundância, mas o deserto é escassez. Mesmo na terra prometida, no lugar ou no ambiente onde deveria existir a abundância, essa terra é invadida, essa terra é pisoteada pelos inimigos, essa terra é saqueada. As posses do povo de Deus são levadas pelos povos estrangeiros, pelos inimigos. Então, no ambiente da abundância há escassez.
Mesmo no tempo de Jesus, eles estão na terra prometida, mas a ocupação romana faz com que o povo de Israel viva em escassez. Você pega, por exemplo, quando o povo é disciplinado por Deus, ele vai para o exílio na Babilônia. Então a terra prometida é o lugar da abundância, mas o exílio é o lugar da escassez. Então a gente vai vendo na Bíblia Sagrada essa lógica narrativa e esse trânsito que é possível fazer entre a escassez e a abundância e a escassez. E o povo de Deus transita aí. E digamos assim, a experiência de Deus é uma experiência que está relacionada à escassez e à abundância. A experiência de Deus é a abundância, dar as costas para Deus é a escassez. O reino de Deus é reino de abundância. É reino onde nada falta, nem para passarinhos, nem para flores e nem para nós, que valemos muito mais do que passarinhos e flores. Mas o reino das trevas é um reino de escassez. É um reino de peste, é um reino de fome, é um reino de guerra, é um reino de morte. Assim a Bíblia Sagrada constrói. Onde está Deus? Aí está o paradigma da abundância. Onde há a ausência de Deus, há o paradigma da escassez. E a gente pode aprender com Jesus como viver nesse trânsito entre a escassez e a abundância. Aqui mesmo, nessa parábola que Jesus nos conta, e em resposta à celeuma entre esses dois irmãos, há uma discussão entre escassez e abundância. E com um segredo muito interessante que a abundância de Deus não tem nada a ver com riqueza material, com dinheiro. Pode até ter, mas não necessariamente. Jesus deixa isso claro. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Versículo 14. Aqueles dois meninos, aqueles dois homens, dois irmãos, estavam discutindo a sua herança. E foram falar para Jesus: vem aqui ser o juiz, nós não estamos conseguindo repartir a nossa herança. Vem aqui ser o juiz. Isto é, eles tinham riqueza material, mas estavam no mundo da escassez. Estavam no ambiente da escassez. Por quê? Porque não estavam no contexto da comunhão, da partilha, da solidariedade, da fraternidade, da alegria. Eles estavam no mundo do litígio, da competição, da hostilidade. Eles estavam em conflito. Então, muito embora estivessem dividindo uma herança, estavam no próprio território da escassez. E mesmo o homem rico, que colheu demais, e Jesus diz que ele colheu tanto, que tinha armazenado bens para muitos anos, digamos assim, é o tipo de gente que a gente está acostumado a falar: o fulano não precisa mais trabalhar, nem os filhos dele, nem os netos dele precisam mais trabalhar. É esse rico da parábola. E Jesus diz assim: bom, é verdade, ele tem muito dinheiro, não precisa mais trabalhar por muitos anos. Mas ele não é rico para com Deus, ele não participa da abundância de Deus. Por quê? Porque a abundância de Deus não tem a ver com a quantidade de riqueza material que a gente tem. E aqui no Evangelho de Lucas, e Jesus fala muito sobre dinheiro no Evangelho de Lucas, e fala muito sobre riquezas, ricos e pobres, e se encontra com pessoas ricas e pessoas pobres, ele dá algumas sugestões muito interessantes para nós sobre como é que a gente faz a passagem do mundo da escassez para o mundo da abundância. Porque escassez e abundância não são apenas condições de circunstância de vida. São também e principalmente posturas, mentalidades, atitudes na existência. Então você pega, por exemplo, Lucas 19, e Jesus conta a história de um homem que era rico, mas vivia na escassez.
mas que tem uma experiência com Deus e vai para o mundo da abundância, faz a passagem da escassez para a abundância. É Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, era cobrador de impostos. Cobrador de impostos, ele trabalhava para Roma. Roma colonizava Israel e Roma cobrava impostos de Israel. E os romanos escolheram alguns judeus para que fizessem esse trabalho sujo de cobrar os impostos dos seus patrícios. Então Zaqueu cobrava impostos dos seus irmãos para Roma. Mas Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, ele pesava a mão, ele cobrava a mais, ele roubava. Ele era um sujeito ganancioso, ele extorquia. E tinha mais do que devia. Era muito rico. E quando ele se encontra com Jesus, a fala de Zaqueu, e eu estou em Lucas 19, de 1 a 10, a fala de Zaqueu é a seguinte: quando ele se encontra com Jesus, ele faz a experiência de Deus, ele diz: eu vou restituir a todos aqueles a quem eu lesei, a quem eu prejudiquei, e eu vou restituir quadruplicadamente. E aquilo que sobrar eu vou distribuir para os pobres. Eu vou dividir com os pobres. Então, restituir é uma forma de passar da escassez para a abundância. Abrir mão, devolver a riqueza ilícita é uma forma de passar da escassez para a abundância. Aquilo que não nos pertence, não é nosso, a riqueza que é alheia e que está sob nossa posse, ela, embora pareça ser uma riqueza, na verdade é uma fonte de escassez. Porque ela subtrai. Quando eu tomo para mim algo que é seu, quando eu vou usurpar a sua riqueza, quando eu pego o que é seu e trago para o meu mundo, quando eu subtraio você, eu não subtraio apenas você. Eu não diminuo apenas você e não diminuo apenas de você. Eu diminuo também a mim mesmo e ao meu mundo. Porque eu estou jogando o jogo da subtração. Eu estou jogando o jogo do menos. E isso gera escassez. Por isso é muito interessante quando José está na casa de Potifar, o oficial egípcio, e a mulher de Potifar estica o olho para José, se engraça com ele, pratica contra José um assédio, e José rechaça aquela mulher e foge, e vai embora. E quando José vai embora, ele diz 3 coisas. Ele diz: você é mulher de Potifar. José coloca uma risca e diz assim: olha, você é uma riqueza que não é minha. Eu não posso subtrair Potifar, eu não posso pegar você. Você não é uma riqueza que é minha. O seu marido confia em mim. Eu não posso cometer esse pecado contra ele, traindo a confiança do seu marido. E eu não posso cometer esse pecado contra o meu Deus. Eu não posso causar esse dano ao universo espiritual. Eu não posso subtrair do universo espiritual acreditando que isso não trará dano algum para mim. Então essa é a inteligência de José, quando nós sabemos que há riquezas que não são nossas, e nós chamamos essas riquezas que não são nossas, nos nossos dias, de uma maneira mais na linguagem corrente, de dinheiro sujo. Nós sabemos que tem dinheiro sujo. Há muito dinheiro sujo circulando. Zaqueu tinha muito dinheiro sujo. Abrir mão de dinheiro sujo, devolver dinheiro sujo, restituir a riqueza que não é nossa, a riqueza ilícita,
a riqueza que nos chega de maneira ilícita. Restituir é uma forma de sair da escassez para a abundância. Não sei se você foi uma dessas crianças que um dia chegou em casa com um lápis de cor, uma borracha, um apontador que não era seu. E sua mãe falou, devolva. E no dia seguinte você foi lá e devolveu para o seu amiguinho, para a sua amiguinha. Você aprendeu em casa o que é restituir, não é seu. Mas talvez você tenha sido uma criança que chegou em casa e disse assim, achei. Eu fui uma criança assim, eu achei um dinheiro na gaveta da minha avó. Achei um dinheiro na gaveta da minha avó. Achei. A gente acha umas coisas por aí. E aí vem com aquela desculpa esfarrapada, que achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Não é seu, devolva. Restituir. Aquilo que não é seu, devolva. Se você não pode restituir a quem dê direito, ao dono original, vá no Achados e Perdidos. Achou, meu filho? Vai na secretaria da escola. Entrega para o bedel. Diz que você achou no pátio da escola. Achou? Devolve para o bedel. Não é seu. Agora, se você não pode restituir a quem dê direito e nem devolver no Achados e Perdidos, faça como Zaqueu. Doe para os pobres. Dinheiro sujo é bomba de tempo, explode na cara da gente. Riqueza ilícita, e aqui eu estou falando exatamente de dinheiro mesmo, grana, bufunfa. Eu sei o país que a gente vive. Dinheiro sujo é bomba de tempo, explode na cara da gente. Se não dá para restituir a quem dê direito, não dá para devolver para o bedel, distribua e dê aos pobres. Mas restitua. Não fique com dinheiro sujo. Por quê? Porque dinheiro sujo gera escassez. Restitua. Quem sabe Jesus olhe para você e diga, salvação chegou na sua casa. E aí você vai fazer a passagem da escassez para a abundância. E você vai ser rico para com Deus. Exatamente agora, pode ser que você esteja pensando assim, bom, eu acho que eu tenho comigo riqueza que originalmente não era minha. Não tenho como devolver, o que eu faço? Ajoelhe-se, peça perdão a Deus, peça perdão a quem dê direito. Faça essa sua contabilidade no universo espiritual, porque o ilícito com o que você convive, sem prestação de contas no mundo espiritual, gerou escassez no momento em que veio para o seu colo, e continua gerando escassez na sua vida. Então preste contas ao mundo espiritual. Acerte essa conta com Deus e saia da escassez para a abundância. A abundância para você e para todo mundo. No capítulo 19 ainda, tem mais uma coisa. Começa Jesus a contar uma outra história. Aí no versículo 11, ele conta a história de um sujeito, um homem de nobre nascimento, no versículo 12. Um homem de nobre nascimento, já nasceu rico, já nasceu em berço esplêndido. De nobre nascimento, ele foi para uma terra distante para ser coroado rei. Mas antes de sair, ele distribuiu riquezas para os seus servos. E disse a eles, façam render esse dinheiro. Versículo 13. Ora, isso é muito interessante, fazer render. Uma das formas que a gente sai da escassez para a abundância
É negociando, transacionando. É colocando riqueza em circulação. É fazendo trocas de riquezas que potencializam relações ganha-ganha. Sabe que nessa parábola, cada um recebeu uma porção em dinheiro. E na volta, o homem rico falou, preste contas. Um disse, olha, o dinheiro que você me deu rendeu 10 vezes mais. E o patrão disse, muito bem. E o outro disse, o dinheiro que você me deu rendeu 5 vezes mais. Muito bem. E o outro disse assim, o dinheiro que o senhor me deu, versículo 20, eu guardei. Eu fiquei com medo de perder e eu guardei. Eu enterrei. E está aqui de volta o que o senhor me deu. Você não fez render? Você não multiplicou? Você não negociou? Você foi medroso? Você teve medo de perder? Quem tem medo de perder, perde também a vontade de ganhar. Para nós que somos protestantes, falar sobre isso é muito importante. Porque o protestantismo é associado com a produção de riqueza. Nós protestantes temos uma tradição de valorização do trabalho. Dentro da tradição do catolicismo romano, o santo, quem é? O santo é quem faz voto de obediência, de castidade e de pobreza. Na tradição do catolicismo romano, a santidade está associada a voto de obediência, castidade e pobreza. Mas para nós protestantes, não. Para nós protestantes, há uma santidade no trabalho, há uma ética do trabalho, há uma valorização da produção de riqueza. Servir a Deus não é alguma coisa que nós fazemos deixando a nossa vida profissional para nos dedicarmos à obra da caridade. Eu, durante muito tempo, ouvi pessoas dizendo isso, hoje, bem menos, graças a Deus. Pessoas que dizem assim, pastor, eu vou me aposentar, agora eu vou servir a Deus. Mas antes de estar aposentado, você servia a quem? Ao diabo? Tipo, agora vou ter tempo para servir a Deus. Como assim? Não, porque eu trabalho, não tenho tempo para servir a Deus. Ora, existe uma outra forma de servir a Deus que seja tão abençoada e abençoadora quanto o trabalho. Desmond Tutu disse isso, que é através do nosso trabalho que nós cooperamos com Deus. Então, trabalhar, gerar riqueza, produzir riqueza, ganhar dinheiro, isso também é uma forma de contribuir para sairmos da escassez, para chegarmos no mundo da abundância. Agora, a grande questão é que a gente precisa fazer uma boa análise de que riquezas nós estamos falando. Lucas capítulo 16 vai nos ajudar nisso. Porque aí há uma história muito legal de um administrador que Jesus chama de astuto, sagaz, esperto. Ele não é necessariamente desonesto. A tradução bíblica que coloca esse homem como desonesto, entendo eu, é equivocada. Ele não é necessariamente desonesto. E começa Jesus contando a história que um administrador rico um homem rico ouviu que o seu administrador estava falhando em administrar o seu dinheiro. Chamou o administrador e disse, preste contas da sua administração porque você está demitido. Como assim, preste contas porque você está demitido? Não seria, preste contas para eu saber se vou demitir você? Não, porque relação de confiança, a gente demite quando perde a confiança. O administrador poderia ser, inclusive, honesto. Mas se perdeu a confiança, já está demitido. Então o administrador pensou, o que eu vou fazer? Agora eu estou demitido. Então ele pega a lista de devedores para o seu patrão e sai na praça e exerce aquele ditado que a gente conhece. Mais vale
amigo na praça do que dinheiro no banco. Aí ele pega a lista de credores, de devedores do seu patrão e diz: quanto você deve para o meu patrão? 100, coloca aí 80. Quanto você deve? 100, coloca aí 70. Quanto deve? 80, coloca aí 50. E ele vai diminuindo. Alguém diz assim: ele está sendo desonesto. Não, não está sendo desonesto. É prerrogativa dele como administrador. E a gente faz isso até hoje. É uma prática do mercado. Não tem isso? Quanto você deve? 100? Me paga 70 que eu dou a quitação. É melhor receber uma parte do que não receber nada. E valores atualizados, enfim, é outra conta daí. Não tem necessariamente desonestidade. Mas o que tem aqui é uma astúcia muito interessante, que Jesus vai dizer o seguinte: olhe, esse homem, no versículo 8 de Lucas 16, foi elogiado, porque ele agiu astutamente. E o que ele fez? Disse Jesus: o Senhor o elogiou e disse que os filhos do mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Ora, o que ele fez? Ele pegou riqueza financeira, dinheiro, e transformou em amigos. O que a gente observa hoje? Pessoas que perdem dinheiro para fazer amigos ou pessoas que perdem amigos para fazer dinheiro? O que você acha que é mais comum? Destruir a família por causa de dinheiro ou perder dinheiro para manter a paz na família? Jesus está dizendo: olha, esse homem, ele compreendeu as múltiplas dimensões das riquezas e fez a alquimia correta das riquezas. Ele pegou as riquezas menores e transformou em riquezas maiores. Ele pegou o que Jesus chamou de riquezas, no versículo 11, ele fala que riquezas verdadeiras. Existem riquezas que são falsas e riquezas que são verdadeiras. Distinguir as riquezas e transformar riquezas menores em riquezas maiores. Eu me lembro um dia quando um homem, um médico, veio e falou assim para mim: a minha vida financeira está enrolada. E eu fiquei preocupado e fiquei angustiado. E ele me contou suas dificuldades financeiras. Dali a uma semana ele volta para mim e diz assim: comprei um terreno. Eu falei: mas estava com a vida enrolada a semana passada, agora comprou um terreno. Eu falei: e quanto custou esse terreno? Ele falou: 70 mil. Eu falei: como é que você vai pagar? Ele falou: vou fazer mais um plantão por semana, vou pagar. Eu falei: então o seu terreno não custou 70 mil. Custou 70 mil mais um plantão por semana. Custou 70 mil mais uma noite por semana fora de casa. Custou 70 mil mais uma noite sem jantar em casa, sem jantar com a sua mulher, com seus filhos. Custou 70 mil mais um X tempo empenhado para gerar 70 mil. Que riquezas a gente precisa sacrificar para gerar 70 mil? As riquezas que a gente está sacrificando para gerar 70 mil, elas são mais valiosas ou menos valiosas do que os 70 mil? As pessoas sábias sabem fazer a contabilidade das riquezas e sabem transformar as riquezas menores em riquezas maiores. Por exemplo, a gente sabe isso: transformar dinheiro em conhecimento, transformar dinheiro em educação, dinheiro em saúde, transformar dinheiro em comunhão, transformar dinheiro em alegria, transformar dinheiro... A gente vai transformando dinheiro. Aí a questão é, a gente está fazendo a alquimia correta das riquezas? Por onde passa essa alquimia das riquezas na nossa espiritualidade? Rico não é aquele que saca de uma conta e transfere para outra. A prosperidade, de fato, do mundo espiritual é quando a gente faz todas as nossas contas crescerem, sem precisarmos diminuir as outras. Você tira da sua conta reputação e caráter para fazer crescer a sua conta fama. Você tira da sua conta relacionamentos e afeto e credibilidade, confiança para fazer a sua conta festa. Você tira da sua conta família para... Enfim,
O que Jesus está ensinando para nós é fazer a verdadeira alquimia das riquezas. E por último, chegamos aí ao capítulo 18, quando Jesus está diante de um outro homem que é rico. No capítulo 18, versículo 18, diz a Bíblia Sagrada que um homem muito importante perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu me arrisco a dizer que ele está dizendo: bom mestre, como eu faço para sair da escassez para a abundância? Como eu faço para chegar no mundo da abundância? O que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz: bom, o que diz a lei? E ele fala os mandamentos. E Jesus diz: então você já sabe. Ele diz: não, mas os mandamentos eu já pratico. Aí no versículo 22, Jesus diz a ele: falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. E depois vem e me segue. O que Jesus está sugerindo para ele é: doe, dê, doar. Doar é uma forma de chegar no mundo da abundância. E eu, pessoalmente, acho que a doação é o grande segredo da gente chegar no mundo da abundância de Deus. Porque doar, para ser doação mesmo, tem que ter dois critérios. A doação é quando você dá alguma coisa para alguém que não tem como retribuir para você. Não pode retribuir, porque se retribui, não é doação, é investimento. Se retribui, não é doação, é alquimia, você está transformando. Vamos supor, eu lhe dou um presente, um livro, e você me dá um abraço. A gente fez, na melhor das hipóteses, uma boa troca. A gente trocou afetos. Eu lhe dei afeto na forma de livro, você me deu afeto na forma de abraço. Então foi uma troca, não foi uma doação. Doar é quando a gente dá para alguém que não pode dar nada em troca para a gente. Não tem como retribuir, não tem como nos recompensar. Então, doar é dar para quem não pode dar nada de volta. E segundo, doar tem que ser uma transação num contexto onde não há nenhuma possibilidade de retribuição. Porque vamos imaginar, eu posso fazer uma doação generosa para um pessoal lá no sertão do Nordeste do Brasil, numa zona pobre do sertão do Brasil. Ninguém sabe que sou eu o doador. Eles não têm como me retribuir, como me recompensar, nem como me mandar uma carta de gratidão, nada. Eles não sabem quem deu. Mas eu chego aqui domingo e falo a doação que fiz e todo mundo diz: ó, já recebeu o galardão, disse Jesus. A doação tem que ser uma entrega onde não há possibilidade de retorno e uma entrega num contexto onde não há ganho algum, existe apenas dádiva. E por isso Jesus diz que quando nós doamos, nem mesmo a mão esquerda deve saber o que faz a mão direita. Por isso é que Jesus diz que nós devemos doar no absoluto anonimato. No absoluto anonimato, porque quando nós fazemos isso, no absoluto anonimato, nós nos entregamos aos olhos daquele único que vê e tudo vê. Nós nos entregamos a Deus. E aqui eu acho que está o grande segredo de participar da abundância de Deus. A generosidade. Quando eu sou doador, quando eu sou um generoso doador, eu me entrego a esse mundo da abundância de Deus. Eu me entrego absoluta e completamente às mãos de Deus. E é Ele quem vai me recompensar, se é que vai, do jeito que quiser me recompensar, quando, com o que quiser me recompensar, da maneira que quiser me recompensar, porque eu estou absolutamente entregue ao seu juízo, ao seu critério,
e a sua generosidade. Por isso não tenho dúvida que doar é o grande mergulho na abundância de Deus. Quando olho para a Escritura, vejo escassez e abundância. Vejo pessoas que estão completamente presas e apegadas a riquezas, mas que vivem no mundo da escassez e gerando escassez. Mas encontro pessoas, sim, que fazem uma experiência de Deus e a sua vida muda. Muda porque o ilícito já não lhes convém. O ilícito já não é algo com o que essas pessoas conseguem conviver com a consciência pacificada. É como Zaqueu. Então elas fazem a passagem da escassez para a abundância restituindo. Encontro pessoas que conseguem encontrar a sacralidade do seu trabalho e conseguem lidar com as riquezas de maneira natural, porque reconhecem que produzir riqueza e gerar riqueza no mundo é também um dos grandes dons de Deus. Encontro pessoas que são sábias para discernir a multiplicidade de riquezas e são sábias para transformar riquezas menores em riquezas maiores. Fazem uma verdadeira alquimia de riquezas, alquimia espiritual de riquezas. E encontro pessoas que são muito abundantes porque são muito generosas, não são apegadas. O grande segredo da vida, da abundância de Deus, está aí numa expressão do capítulo 12 que nós lemos no início. Jesus diz claramente: assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não participa da abundância de Deus, não é rico para com Deus. Quando nós entendemos que toda e qualquer riqueza, qualquer que seja ela, é sempre riqueza coletiva. Tudo o que nós temos não é nosso, está sob nosso cuidado, está sob nossa guarda, mas foi colocado em nossas mãos por Deus para a bênção comum. Jesus não nos chama de loucos e nem de insensatos. Ele nos chama de sábios. Quando nós colocamos as nossas riquezas na trilha da generosidade, da partilha, da doação, e fazemos da nossa vida uma dádiva para os outros, nós participamos da abundância de Deus. Eu oro a Deus que você, seja rico ou seja pobre, você viva não na escassez, mas viva no mundo da abundância de Deus. Que não tenha o ilícito sob sua posse. Que você pare de murmurar a respeito do seu trabalho. E viva a sua vida profissional como uma oportunidade que Deus lhe dá de enriquecer o mundo com a obra das suas mãos. Que você tenha sabedoria e o discernimento para transformar as riquezas menores em riquezas maiores, e principalmente para transformar as riquezas efêmeras e falsas, as riquezas deste mundo, nas riquezas verdadeiras. E que você seja generoso, generosa, que você doe sem esperar nada de ninguém, senão de Deus, que é o nosso Pai que está no céu e que é generoso em cuidar de todos nós. Que Deus te abençoe. Amém.